Sabe uma coisa curiosa? Os objetos que estão ao nosso redor, até os mais comuns, podem contar histórias fantásticas. Basta saber como ler o que eles dizem. Hoje, a gente vai mergulhar nessa linguagem secreta e descobrir as narrativas de poder, de história e de identidade que estão ali, escondidas bem na nossa frente. Para a gente começar, vamos fazer uma viagem no tempo. Imagina a cena. Estamos em Houston, Texas, no ano de 1990. O então presidente americano George H.W. Bush está recebendo os líderes das maiores potências mundiais para a cúpula do G7. E o jantar de gala acontece numa casa histórica chamada Bayou Bend. O palco está montado para um evento de altíssimo nível. E olha só quem estava na lista de convidados. Reino Unido, Alemanha, Itália, França, Japão, Canadá e, claro, os Estados Unidos. Basicamente, as pessoas que comandavam as maiores economias do planeta, todas sentadas à mesma mesa. A pressão era enorme. A segurança, como dá para imaginar, era algo surreal. Tinha mergulhadores da Marinha no riacho que passava pela propriedade e dentro da casa um cão farejador de bombas. E aqui vem um detalhe sensacional. O cachorro foi escolhido a dedo porque tinha um rabo bem curtinho. Tudo para não correr o risco de ele abanar o rabo e derrubar alguma obra de arte caríssima. Pensa no nível do detalhe. Mas aí fica a pergunta, né? Com toda essa tensão no ar, com os líderes mundiais ali reunidos, o que se escolhe para decorar o centro da mesa? A resposta para essa pergunta é o que nos leva direto para o coração da nossa análise de hoje. Vamos para a nossa primeira parte, símbolos de uma visão de mundo. Porque a resposta estava ali, na decoração. Um conjunto de estatuetas de porcelana com mais de 200 anos de idade. E cada uma delas revela, e muito, sobre como se via o mundo na época em que foram feitas. E o mais fascinante é que cada estatueta representava um continente, mas pela ótica totalmente europeia do século XVIII. A Europa, claro, era mostrada como centro de tudo: o poder, o conhecimento, a religião. A Ásia era vista como lugar do comércio exótico, das sedas, das especiarias. A América, um novo mundo, selvagem, com seu cocar de penas e um pé em cima de um crocodilo. E a África era o continente misterioso, desconhecido, simbolizado por um elefante e um leão. Cada detalhe ali é uma janela para essa mentalidade. Mas nem só de símbolos óbvios vive a história de um objeto. Às vezes a história está no jeito como ele foi feito. E isso nos leva à parte 2, a assinatura do criador. Dá uma olhada nessa técnica, a da cerâmica de ágata, ou agate ware. É uma arte. Primeiro, se mistura argilas de cores diferentes. Depois, essas argilas coloridas são cortadas, empilhadas e, aqui está o segredo, prensadas e dobradas de novo, e de novo, e de novo, como se fosse uma massa folhada. O resultado final é esse padrão que parece mármore simplesmente espetacular. E o ponto-chave é esse. Por causa desse processo tão particular, é literalmente impossível criar duas festas iguais. Cada jarro, cada xícara é única. A história aqui não está num símbolo desenhado, mas na habilidade, na técnica e até no acaso controlado do artesão. Certo? Então já vimos os símbolos mais claros, já vimos a marca da criação, mas e os códigos secretos, aqueles que não são tão óbvios? É isso que a gente vai ver agora na parte 3, Decodificando Identidades Ocultas. Olhem bem para esta pintura. É um retrato de 1768, feito por um dos maiores artistas americanos da época, Charles Willson Peale. À primeira vista, parece só o retrato de uma criança, certo? Mas ele guarda uma pista muito importante sobre as normas sociais daquele tempo. A pergunta é, analisando essa imagem, como alguém na época saberia dizer se a criança retratada é um menino ou uma menina? Quais são as pistas que o artista deixou pra gente? A gente poderia pensar, o cabelo preso, ou o vestido longo, talvez a cor rosa da roupa de baixo, mas na verdade nada disso. Naquela época, tanto meninos quanto meninas usavam roupas bem parecidas nos primeiros anos de vida. Então, essas pistas são falsas. O código, a chave para decifrar o mistério, é o brinquedo. Pois é, existia uma convenção na arte da época, meninos eram pintados com brinquedos que tinham rodas, como esse cavalinho. Já as meninas eram retratadas com bonecas. Portanto, o código de gênero está ali, no brinquedo. É um menino. Um detalhe que revela toda uma convenção social da época. Agora, vamos analisar um outro objeto, um trabalho de bordado belíssimo. Mas o que torna essa peça tão extraordinária não é só a técnica, mas quem a fez. Mary J. Greenfield Smith.
uma jovem mulher afro-americana. E saber disso muda completamente a história que essa peça conta. A Mary estudou numa escola mantida pelas Irmãs Oblatas da Providência. E essa instituição era algo pioneiro, revolucionário para a época. Foi a primeira ordem religiosa católica dos Estados Unidos, fundada por e para mulheres afro-americanas. Então, para as alunas dessa escola, aprender a bordar é muito mais que uma habilidade doméstica. Numa sociedade cheia de preconceito, dominar uma arte refinada como essa era uma prova pública de educação, de cultura, de respeitabilidade. Esse bordado não é só um bordado, é uma declaração de valor, é quase um diploma. E com isso, a gente chega ao nosso último método de decodificação. Sabe, às vezes a história mais importante de um objeto não está nele mesmo, mas nos papéis que vieram com ele. Bem-vindos à parte 4, o registro oficial de um objeto. Deem uma olhada nesta cadeira. Estilo neoclássico, feita lá por 1816, por um artesão super famoso, o Duncan Phyfe. A peça é linda, sem dúvida. Mas o que a torna um tesouro para os historiadores é o que a gente pode chamar de rastro de papel que ela deixou. E por que esse rastro é tão importante? Bom, primeiro, existe a nota fiscal original que prova quem comprou e de quem. Segundo, junto com a nota vieram esboços raríssimos que mostram as opções de design que o artesão ofereceu para o cliente. E terceiro, todo esse conjunto de provas faz desta cadeira uma peça de referência que ajuda especialistas a confirmar se outras cadeiras por aí são mesmo do Duncan Phyfe ou não. E a história dessa cadeira ainda ganha uma última camada, uma camada bem mais pessoal. Ela foi comprada pelo museu em memória de um antigo curador, o Michael Brown. Era o sonho dele ter uma peça autenticada do Duncan Phyfe na coleção. Então o objeto carrega não só uma história documental, mas também uma herança de afeto. Das estatuetas num jantar de líderes mundiais até uma cadeira com sua nota fiscal, cada objeto tem uma linguagem própria, uma história para contar. E isso tudo leva a gente a pensar: que outras histórias secretas estão só esperando para serem decifradas nos objetos mais comuns, aqueles que nos cercam todos os dias?